Bem-vindos ao Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre a ABNT 16280. Antes de começar o programa, não deixe de se inscrever no nosso canal do Facebook e fique antenado com todas as informações do segmento condominial. Os nossos convidados hoje são Ronaldo Sá, engenheiro civil, especialista em normalização, autor do texto base da norma em questão. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Espero trazer informações para contribuir com o condomínio. Temos também a senhora Fabiana Santos, síndica profissional, formada em controladoria e gestão empresarial. Um prazer ter você com a gente. Muito obrigada, Ricardo. Prazer pelo convite. Bom, vamos lá. Ronaldo, para começar, o que é a ABNT 16280? Bom, Ricardo, vamos tentar colocar isso num português bem simples para tentar desmistificar o medo que as pessoas têm de uma norma técnica da ABNT. Essa norma surgiu dos problemas que aconteceram no Rio de Janeiro, essa parte da história acho que muita gente já conhece, mas a norma, ela estrutura como tem que acontecer uma reforma em um condomínio, área útil e privativa. E essa é uma informação já importante. Sim. Muita gente pensa que a norma só se aplica para as áreas privativas. Mas em um resumo bem simplificado, a norma é o seguinte: toda solicitação de reforma ela é analisada, vê se atende todas as normas, leis, regimento interno do condomínio, se faz uma análise desse negócio, se estiver aprovado, pode-se começar a obra, se faz a gestão durante todo esse processo sobre o controle das pessoas, descarte de entulho, tudo, e após a obra se faz todo o armazenamento da documentação. Ou seja, a norma, resumindo ela num fluxo, é a solicitação, a análise, a aprovação sim ou não, a realização e o monitoramento e depois o armazenamento de toda a documentação. Fabiana, você como síndica, o que mudou antes da norma e depois da norma? É muito importante a norma porque cada unidade, cada apartamento tem uma propriedade. Só que todos têm que pensar que eles estão num ambiente coletivo e que a sua reforma ela pode interferir na coletividade dos apartamentos. Porque são as mesmas prumadas, os mesmos dutos. Então, uma alteração que se faça em uma unidade pode interferir na vida condominial de todo mundo. Eu já vi condomínio que, por uma reforma, o apartamento de baixo encheu de esgoto, por exemplo. Sim, pode acontecer isso. A gente enfrenta problemas hoje em um condomínio que eu administro, que alterações no duto da churrasqueira impede que outros apartamentos realizem churrasco sem que eles fiquem com fumaça. Então, sim, a fumaça do churrasco é levada para outros apartamentos. Mas lá no seu condomínio, antes da entrada na norma em 2013 e depois da norma, teve diferenças de procedimentos internos para os proprietários das unidades autônomas? Sim, atualmente eles têm que entregar toda a documentação, né, que diz, como diz a norma, né, o escopo da obra, o escopo das pessoas, os funcionários, e a gente faz as rondas, as verificações, porque o síndico tem que acompanhar toda a obra, todo o andamento até o final, desde o início até o final. Anterior a isso, praticamente não tinha Não, controle. não eram entregues, a gente não sabia o que cada condomínio ia fazer em suas unidades. Muito perigoso, não? Isso é uma coisa que chega a ser até interessante. Como eu participei da elaboração do projeto dessa norma, e até criei o texto base, muita gente fala que foram criadas regras excessivas. Aqui é uma coisa muito interessante, Ricardo. Na verdade, 90% de todas as regras que a norma colocou, elas já existiam. Nunca se pôde retirar uma parede sem que tivesse um acompanhamento de um profissional habilitado. Nunca se pôde mexer em um sistema, tipo uma prumada, mexer um ponto de gás, sem um profissional habilitado. E aconteceram tragédias. Sim. E por isso que a norma surgiu, mas na verdade ela compilou uma série de informações que eram distribuídas em diversos documentos, em diversas normas. E até em leis, né? E até em leis, que nem muita gente fala que precisa-se de RT para trabalho em altura. Quem inventou isso?
Quando a norma de reforma foi criada, essa lei já existia há mais de 10 anos e vinha do Ministério do Trabalho, Sim. de uma NR chamada NR 35. A gente colocou essa informação dentro da norma justamente por saber que muita gente desconhecia todos esses parâmetros. E qual é o calcanhar de Aquiles dessa norma? Bom, na minha opinião, eu que participei de todo o processo da criação da primeira versão e da revisão da segunda, o calcanhar de Aquiles foi quando houve a revisão a pedido das administradoras, infelizmente eu tenho que confessar isso, se tirou a obrigatoriedade de um profissional habilitado para fazer a análise das solicitações de reforma. Isso foi um ano depois, né? Foi um ano depois. depois. Em 2013, em 2014 teve essa Exatamente. alteração. Quando se tirou essa obrigatoriedade, muita gente entendeu que o síndico poderia fazer isso naturalmente, sem um aval técnico, cabendo a responsabilidade ao outro lado. Sim, a pessoa que é dona da unidade privativa, por exemplo, que vai fazer uma reforma, o profissional dele, o arquiteto ou o engenheiro, se responsabilizaria por tudo. Só que, por que eu chamo de calcanhar de Aquiles? Eu trabalho para diversas administradoras, para diversos condomínios e realizo hoje análise de solicitação de reformas. E assim, não é errado eu falar que mais de 90% das solicitações de reformas que acontecem, elas vêm preenchidas errada. E assim, o que o profissional habilitado se responsabiliza não está devidamente documentado. A grande maioria, mas a grande maioria emite uma RT e o popular se entende que, existindo uma RT, pode executar a reforma. E não é isso. E tem que existir um profissional habilitado que se responsabiliza pelo projeto e pela execução da obra. E ele precisa documentar isso no corpo da RT, quais são as responsabilidades dele. Essa alteração, então, no seu ponto de vista, não foi correta? Não foi correto. Isso foi para atender uma demanda do mercado, que entendeu num momento que estava gerando um passivo, mas hoje, passado todo esse período e realizado mais de 560 análises que eu fiz nesses últimos anos, eu percebo que grande parte dos condomínios pensam estar tranquilos com essas reformas, mas na verdade tem verdadeiro pilhas de papéis que não trazem a tranquilidade que um condomínio precisa. Justamente por quê? Por não ter um assessoramento técnico que se faz uma análise. Vou dar uma dica, síndico. Se você recebe uma RT ou uma RRT escrito reforma da unidade, devolva. E fala que ele precisa preencher com todas as intervenções que ele vai fazer. Se ele vai mexer em estrutura, se ele vai mexer em qualquer sistema hidráulico, elétrico, mexer em ponto de gás. Quando o cara mexe em ponto de gás, eu preciso de uma responsabilidade técnica do projeto, da execução e de um teste de estanqueidade. Fabiana, o Ronaldo é suspeito, porque ele fala muito de como deve ser ipsis literis, né? Porque ele escreveu o texto base da norma. Mas você é o representante do síndico. Eu acompanho o seu trabalho, eu sei que o seu trabalho ele é muito eficaz no condomínio, você alterou positivamente o condomínio que você administra, mas queria saber na prática, porque uma coisa é a teoria, que deveria ser dessa forma, né? Outra coisa é como ocorre na prática. Eu queria que você me falasse, a gente pudesse fazer um passo a passo. Eu quero fazer uma obra, você me obriga, no seu condomínio, por exemplo, a te entregar um projeto, correto? Correto. E após, como que é o procedimento lá? Como que é feito esse procedimento? Lá no condomínio, a gente solicita que seja entregue a documentação, o projeto, o escopo da obra, a RT, e muitas vezes já ocorreu de vir reforma na unidade. Mas eu peço para fazer a retificação da RT, para especificar o tipo de reforma que vai ser feita nessa unidade, né? E nós temos o controle. Não adianta só eu aceitar a documentação sem eu fazer o devido controle, porque muitas coisas podem ser feitas dentro da unidade que não estavam naquele projeto original. Então, a gente tem todas as unidades que estão passando por reforma no condomínio. Eles te entregam também o plano de execução. E as pessoas que vão entrar. Plano, as pessoas que vão entrar, a relação, o nome dos empreiteiros, né? E dos prestadores de serviço. E a gente faz a verificação, inclusive olhando, com a permissão, é lógico, a gente entra nas unidades e verifica se aquilo que está
sendo executado é realmente aquilo que está no plano de obra. Isso é perfeito. Poucos condomínios, eu posso falar porque eu acompanho de perto, diversos, o Ronaldo também acompanha, poucos condomínios sem essa verificação. Você tem uma pessoa que está passando frequentemente para verificar se o que foi apresentado é o que está sendo feito nas unidades. Ronaldo, ela está cumprindo a norma. Ela está. Mas como você falou anteriormente, tinha que ter uma responsabilidade maior por parte do síndico e normalmente se contratava um engenheiro para fazer essas análises. Eu queria falar um pouco sobre quando precisa de RT e de RRT. Antes disso, eu vou chamar um quadro que é o Síndico de Sucesso. Olho na tela. Bom, primeiro eu virei síndica voluntária do condomínio e devido às questões burocráticas, jurídicas e de relacionamento, eu resolvi estudar sobre condomínios. E assim eu me profissionalizei e surgiu novas oportunidades. Hoje eu sou síndica de 2 condomínios e tenho uma empresa de assessoria para síndicos voluntários. Pretendo administrar alguns condomínios que eu tenho uma carteira que eu possa ter segurança e credibilidade para administrar. Primeiro, conhecer o que você quer e conhecer os edifícios e estudar. Acredito também que seja necessário simpatia, bom relacionamento pessoal, bom relacionamento com todos do condomínio, com prestadores. O futuro da profissão é bem promissora. Eu acredito que em pouco tempo essa profissão esteja bem conhecida no mercado. Bom, estamos de volta. Vamos falar sobre quando é necessário ART e RRT. Nós vamos primeiro para o intervalo e voltamos em seguida.